Bom, já está conosco a nossa companheira jornalista Vera Magalhães, som e imagem aqui na Jovem Pan. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Thiago, para você e para todos os nossos companheiros aí no estúdio do jornal, para quem nos ouve e nos assiste por imagens nesta quinta-feira. Ô Vera, ontem o dia foi tomado, como nós acompanhamos, pela controvérsia em torno do edital com as regras para aprovação de livros didáticos pelo MEC. E eu pergunto, na sua avaliação, Vera, o que esse episódio mostra, o que aconteceu efetivamente? Mostra uma extrema desorganização numa área que deveria ser das mais cuidadas da administração pública. Tiago, se trata do edital que vai determinar a compra de todos os livros didáticos pelo MEC, aqueles que vão ser autorizados e que vão ser enviados depois às escolas da rede pública de todo o país. Então, é algo seríssimo e que foi tratado como uma bagunça tremenda. Você veja que tem um edital que muda regras importantes, algumas delas bizarras, e que ninguém sabe quem é o responsável pela lambança. A regra foi alterada aos 45 do segundo tempo do mandato anterior, quando a transição já ocorria e quando havia já designados da equipe do Jair Bolsonaro atuando dentro do MEC e tomando decisões, sendo consultados para tomar decisões. E agora tem uma suspeita de que ela foi alterada depois de sair do MEC e ir para a Fundação Nacional do Desenvolvimento ali da Educação, que é quem é responsável pela publicação do edital. Então pode ter havido até uma sabotagem no apagar das luzes ali da troca de governo. Então o caso requer investigação, requer que se instaure um procedimento de investigação, porque é algo sério, é algo que diz respeito à qualidade do ensino, aquilo que você vai ofertar às crianças e aos adolescentes como ensino no país. Para você ter uma ideia, se o ouvinte e quem nos acompanha por imagens ainda não sabe, algumas das alterações feitas dizem respeito a conteúdos sensíveis, então podem ser até objeto de discussão do ponto de vista didático e educacional. Outras são apenas absurdos, aberrações. Tiraram uma regra que impedia o controle de erros, que a regra anterior vetava que um livro aprovado tivesse mais do que 10% de erros de digitação. Não estou falando de erros, o que se pode ser uma avaliação de interpretação, não, erro de digitação, erro de ortografia, por exemplo. Então, isso foi retirado. Outra coisa que foi retirada foi a obrigatoriedade óbvia de ter referências bibliográficas nos livros. A fonte, você poderia aprovar um fake book ali, um livro com informações tiradas da cartola por alguém. E, por fim, a proibição, mais do que salutar, de publicidade para crianças. Não pode publicidade para criança em conteúdo didático. Então, isso foi no fim do dia, já depois que a imprensa denunciou, o governo voltou atrás, vai revogar o decreto e editar um novo, mas primeiro se preocupou em jogar responsabilidade pela equipe anterior, do governo Michel Temer. O ministro anterior, por sua vez, que é secretário da Educação agora aqui em São Paulo, refutou isso, disse que não é responsabilidade da sua equipe, que todas as revisões que foram feitas pela sua equipe não continham essas alterações e, pelo contrário, até reforçavam algumas regras que foram retiradas depois de conteúdo. Referência, por exemplo, a reforçar a necessidade de ter conteúdos positivos que valorizassem a mulher. Então, isso tem de ser investigado, mas eu acho ruim quando surge uma controvérsia. Primeiro, o presidente foi à internet culpar a imprensa, sendo que foi a imprensa que denunciou a lambança e conseguiu fazer com que ela fosse revertida, porque não foi o pente fino que a equipe do Bolsonaro anunciou que faria nos conteúdos. Esse conteúdo, aliás, foi publicado já na vigência do novo governo, já no dia 2, e não foi objeto de nenhuma revisão por parte do novo ministro, só foi revisto porque a imprensa denunciou. Portanto, nesse caso, a imprensa cumpriu o seu papel de prestar serviço relevante à opinião pública. De quem é a culpa, eles têm de investigar. O que a imprensa tem de fazer é mostrar coisas inadmissíveis para que elas sejam revogadas como foi. E depois essa coisa de jogo de empurra, governar é assumir responsabilidades. Antes de tentar se livrar do ônus político da coisa, é bom investigar e ver quem foi o responsável. Tiago.